Isso aí, gente, façam todos um excepcional dia. Bem-vindos aí mais uma quinta-feira, segunda quinta-feira do ano. Estaremos aqui 52 quintas-feiras aqui. Se Deus assim nos permitir, com certeza Ele vai querer aqui a gente trazer esse transbordo para vocês. Então, bora lá. Hoje aqui, né, começando o ano, achei muito legal a gente começar desse jeito que o ano, né? Falando de corpo saudável. Afinal, se a gente não tiver energia no nosso corpo aqui, a gente não consegue buscar nada, né? Dá uma dor de cabeça, dá uma dor de barriga, né? A gente sente que o corpo sem energia não consegue fazer nada, né? Sensação ruim. Então, vamos entender hoje como fazer para ter um corpo saudável, né? E ninguém melhor aqui, acho, desse grupo para trazer essa informação para a gente, que é a Carol. Então, a Carol hoje vai trazer para a gente aí, bem-vinda, minha querida. E vamos, antes de mais nada, ter uma leitura da palavra. Hoje quem vai trazer a palavra para a gente é a Nil. Vai ter prazer aí, Nil, então, ouvir de você a palavra. Então, bora lá, gente. Tenham todos uma excepcional aula. Vamos que vamos. Só lembrando aqui que eu vou depois fechar aqui os mics, a gente deixa fechado o microfone até o final aqui para seguir a aula e abre no finalzinho aí para tirar dúvidas, comentários. Beleza, gente? Valeu, excelente aula para vocês aí. Excelente dias aí para todos e para todas. E o verso que eu escolhi aqui, 1 Coríntios 3, 16, 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo, né? A aplicação dessas palavras, né, que Paulo é muito ampla, né, porque inclui tudo aquilo que o poder, que pode destruir o nosso corpo, né, o que é considerado como templo, né, do Espírito Santo, né. A intemperança no comer, no beber, né, no uso de substâncias tóxicas, né, cigarro, narcóticos, né. Não é mencionado na Bíblia porque naquela época nem existia, né. Devemos evitar também o uso de produtos que contenham cafeína, substância considerada droga, embora ela é liberada. Se ela não fosse uma droga, ela não estaria proibida no doping, né, das federações. A cafeína pode causar dependência química, o uso de café preto, chamate, Coca-Cola, né, causa tudo ansiedade. E isso inflama o cérebro, né? Então, embora muitos produtos que citamos não estejam mencionados na Bíblia, eles devem ser abandonados, porque eles pretendem ter uma mente dirigida pelo Espírito Santo e um corpo saudável com o qual a gente possa honrar o nosso Criador. Então, às vezes a gente está ansioso aí, e aí nós estamos ingerindo esses produtos, devemos observar isso aí. Então, isso que eu trago para vocês hoje, né? Tem outros versículos aqui, mas até tem um outro que eu vou acabar lendo aqui, ó. 6, 16, 19 e 20, né? Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço, glorificai a Deus no vosso corpo e o vosso espírito, os quais pertencem a Deus, né? Isso aí. Carolzinha, com você agora. Olá, pessoal. Façam todos um excepcional dia. Vamos ver quem que acordou cedo hoje. Hoje não, né? O povo cai da cama todo dia, né? É isso aí, ó. E o povo tá chegando. Sejam todos bem-vindos. Tem um pessoal novo chegando aí, pessoal novo no grupo. E a gente costuma, vira e mexe, falar um pouquinho desse assunto, porque não adianta, gente. A gente quer energia, a gente quer disposição para fazer tudo isso que a gente se dispõe a fazer, né? Durante o ano, a gente precisa disso. E aí a gente não é igual um celular que a gente vai lá, conecta um cabinho, coloca na tomada e daqui a pouquinho a gente está carregado inteiro. A gente precisa fazer algumas ações para a gente ter essa energia, essa disposição, né? Então, eu vou começar falando que nós somos um espírito que temos um corpo
e a gente troca tudo, né? A gente acha que a gente é um corpo e, na verdade, a gente, antes do corpo estar aqui, o espírito já estava, e depois que a gente não tiver mais o corpo, o espírito também continua, ele não acaba. Então, a gente precisa dessa conexão com Deus, o espírito, ele faz essa conexão, né? É ele que vai dar discernimento para a gente fazer as coisas, para a gente ter o nosso controle emocional ali. E esse controle emocional é o que vai fazer a gente ter saúde no nosso corpo, e não o contrário. Então, eu separei aqui algumas coisas, o pessoal já deve ter me visto falar aí em relação ao que a gente precisa fazer para ter saúde, e hoje o assunto não é esse, né? O negócio é como manter essa máquina aqui funcionando, como manter isso aqui bem, né? Com energia, com disposição, como manter o corpo saudável, como que a gente pode fazer para chegar lá na terceira idade bem disposto e sem aquele monte de remédio. E aí, eu não vou dar passo a passo, eu não vou falar assim para vocês, olha, gente, faça isso, isso, isso. Não, a gente vai falar sobre várias coisas que vocês já ouviram falar e que são mitos, né? E no processo aí eu vou explicar. Eu prometo que eu não vou me estender, vou deixar um espaço aí para vocês falarem. E a primeira coisa que eu queria lembrar vocês aqui, e que a gente já ouve direto, né? É a questão da hereditariedade. Então, eu estou um pouquinho acima do peso, porque os meus pais, eles estão acima do peso. Então, é lógico que eu também vou ser. Eu tenho diabetes porque os meus pais têm diabetes, ou porque a minha avó tinha diabetes. Não, gente, isso é uma coisa que não é assim que funciona, né? A hereditariedade, a gente herda as questões. Ah, mas meu cabelo é liso, meu olho é claro, meu tom de pele. Isso a gente herda dos nossos pais. As doenças, às vezes, assim, é um percentual mínimo, né? Que é em torno de 4% que a gente herda doenças dos nossos pais, né? Que já vem lá no gene. Os 96% são hábitos iguais aos dos seus pais, então provável por isso que você acaba desenvolvendo as mesmas. O Fábio colocou a genética e a epigenética, exatamente. Então, é hereditário. Não, não é hereditário, né? Você come na mesma mesa, ou seja, você come as mesmas coisas erradas que os seus pais, você tem os mesmos hábitos errados. Então, meu pai é sedentário, eu também sou sedentária, eu provavelmente vai ter as mesmas doenças, né? Problema circulatório, etc. Então, a genética não importa nesse caso, tá? Os dois podem ter problemas de saúde e não necessariamente você vai ter também, certo? Um outro ponto que vamos acender uma luz aqui é a questão do açúcar. O açúcar vicia, né? Muita gente já ouviu falar, inclusive eu já falei muito sobre isso. Só que a gente vai estudando e a gente vai juntando os fatos, vai juntando outros estudos e a gente acaba repetindo as mesmas coisas. E, na verdade, o açúcar, ele não vicia, tá? O açúcar, não é que você consome açúcar e você acaba ficando viciado, não é. É porque você quer aquela sensação ali, né, que o açúcar te proporciona, ele trabalha lá no nosso córtex pré-frontal, que é quando você consome açúcar, ele gera dopamina, né? E essa dopamina é o que a gente quer. Então, se você for fazer uma atividade física, você vai ter também essa dopamina. E aí você não precisa do açúcar. Só que as pessoas, elas não querem essa sensação depois. Elas querem ali na hora. Você tomou um negocinho doce, você comeu um negocinho doce,
o seu cérebro já vai falar, opa, que delícia isso aqui, eu quero mais. Então, não é que ele vicia, é que tudo na vida é consciência, gente. Se a gente tem consciência das coisas, a gente consegue controlar e dominar. Aquilo que a gente não tem consciência, ele domina a gente. Então, a questão da dopamina é aquilo que nos motiva a fazer as coisas. É por isso que a gente quer mais. E ela também é responsável por fazer a gente aprender. Então, quando a gente entende isso, a gente consegue dominar ela, entende? Bom, eu preciso de dopamina, então eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, que isso também me gera dopamina. Uma outra questão é você usar essa recompensa positivamente. Então, por exemplo, eu gosto de comer um docinho depois do almoço, né? Então, eu vou fazer por merecer. Eu treinei que nem um cão hoje, então eu vou comer um docinho depois do almoço. E não é simplesmente, eu tô acostumada, não consigo ficar. O negócio do café que a Nil falou aí no início, quem está acostumado a tomar café todos os dias e de repente, por algum motivo, tira o café, a pessoa já sente no corpo já. Por quê? Porque o corpo precisa da sensação que o café causa, né? Então, por exemplo, eu preciso, é você trocar mesmo o lugar, você pegar o merecimento e fazer você como uma recompensa mesmo, entendeu? E não a fuga. Por exemplo, tem gente que está sentindo alguma coisa ruim, aí ela fala, eu preciso comer um doce. Então, por que não fazer o contrário? Por que não falar, olha, eu estou fazendo tudo tão certinho e eu vou comer um doce? Ah lá, meu esposo fica com dor de cabeça o dia que não toma café. Eu estou aí há alguns meses já sem tomar café e no início eu tive crises de enxaqueca diariamente. E olha que eu não sou uma pessoa, eu vou tomar café, vou tomar café, vou tomar... Eu não tomava café o dia inteiro. Eu tomava um cafezinho de manhã e de vez em quando, ao longo do dia, eu tomava um pouquinho de café. Eu não sou uma pessoa de tomar café. Só que o corpo estava habituado com aquilo ali, né? Mesmo que fosse pouquinho, eu sempre tomava. Então, quando eu tirei mesmo, que eu zerei, o corpo sentiu falta. Mas não era porque eu era viciada, é por causa da sensação ali, né? É um negócio mais psicológico também, e você está acostumada com aquilo. Uma outra coisa que vocês vão anotar aí é a questão do final de semana. O final de semana, gente, ele é uma ilusão. Por que que as pessoas têm dificuldade em entrar num estilo de vida saudável? Porque a regra não é regra na vida delas, é uma exceção. Então, assim, o saudável, aliás, né? Então, por exemplo, você está ali a semana inteira e você tem a sua rotina e você faz aquilo ali todos os dias, e aí chega no final de semana, você simplesmente não faz. A pessoa treina de segunda a sexta, sábado e domingo, ela não treina. Então, se você pegar o que está te fazendo bem e fazer todos os dias, né? Como é que a gente faz isso? O cérebro, ele vai te ajudar a fazer aquilo ali se te der prazer de alguma maneira. Então, procura arrumar uma atividade física que te dê prazer para você fazer, inclusive nos finais de semana. Procura fazer pratos saudáveis, gostosos, que você tenha prazer em comer aquilo ali, até nos finais de semana. Sabe? Olha lá, o final de semana volta a ser quem você é. Pois é, entendeu? Não adianta você abrir mão das coisas. Se você quer ter um resultado, o pessoal fala assim, Carol, o que você fez para emagrecer tanto? Eu não fiz nada de extraordinário, gente. Eu fiz o básico todo dia. Só que eu mantenho isso há 10 anos. Isso aconteceu em 2013. Eu mantive esse básico. É por isso que eu mantenho. E aí,
o final de semana, ele é uma ilusão. Então, anota aí gigante. Seu corpo não sabe se é sábado, se é domingo, se é feriado. Você não come de segunda a segunda? Você não respira todo dia? Você não dorme todo dia? Então, as outras coisas a gente tem que fazer todo dia também. Uma coisa que a gente... E aí, 4 coisas... Eu vou bater nessa tecla até o final daqui hoje, hein? Ó, são 4 coisas que vocês vão anotar aí. Atividade física regular. Parou, gente, já coloca lá na sua cabeça. Vai atrofiar. Não podemos ficar parados por esse motivo. Segundo, você precisa de um sono. Não adianta, não tem saúde sem sono. É onde vai regular os nossos hormônios. Quem não dorme bem já acorda com aquela fome de capivara. Parece uma capivara cedo. Querendo comer 2, 3 pães logo cedo. Encher o estômago. O sono ele vai regular a grelina e a leptina, que são os hormônios da fome e da saciedade. A alimentação, a gente precisa pensar no que a gente está comendo. Não é fazer uma salada e um macarrão ali e achar que está abafando, não. A gente precisa da quantidade de proteína. E a água, gente. O povo não toma água. Como é que vai chegar na terceira idade bem? Vai enrugar tudo mesmo, está tudo desidratado. Cadê os golinhos de vocês aí? Dá um golinho aí. Olha lá, o Peterson falou, pensar no que está comendo. Faz o negócio com consciência. Dá para comer. Gostoso, rápido, simples. Todo dia, gente. É só você se antecipar. Se é uma pessoa que não tem tempo, beleza. Pega um dia na semana e organiza a sua semana inteira. Não adianta pular a refeição e comer porcaria. Não adianta. Sabe qual que é o grande problema? Você errar não é ruim. De vez em quando a gente erra mesmo. A gente come uma porcariazinha daqui, outra dali. Às vezes, né? Ninguém é perfeito. Às vezes a gente pula uma refeição ou outra mesmo. Mas quando isso é exceção, não tem problema. O problema é quando isso vira regra. E só vira regra porque a gente permite. Errar não é ruim. Ruim é cometer o mesmo erro todo dia, por anos. Isso é ruim. E aí, o problema é que a gente erra com 30, aqueles erros que a gente cometia com 20. Pô, passou 10 anos, você não aprendeu ainda que isso aí é um erro? Então, traz para a consciência aquilo. Não existe fórmula mágica. Existem algumas coisas que eu fiz e deu certo para mim, que talvez não dê certo para você. E existem algumas coisas que dá certo para você, mas que talvez para mim não dê o mesmo resultado. Mas as coisas básicas, feitas todos os dias, não tem como não trazer resultado. Ninguém começa hoje fazendo 1000 coisas. Você vai ajustando uma coisa de cada vez. E não precisa esperar aquilo ali tá bom para você inserir a outra coisa. Sabe? Dormir, a gente dorme todo dia. Comer, a gente come todo dia. Beber água, a gente bebe todo dia. Como é que uma pessoa de 40 anos, de 30 anos, ainda não toma quantidade de água? Você tem consciência sobre o que você precisa de água. Você sabe que você precisa de água, mas por que você não toma? Então, são coisas básicas, vocês percebem? Vocês estão me ouvindo direitinho? O povo fica em silêncio, sem microfone, aí a gente não sabe. Então, são coisas básicas que a gente repete todo dia, que a gente vai ter resultado. E do mesmo jeito, é sutil. São coisinhas mínimas que a gente repete todos os dias, errado, que a gente não tem o resultado que a gente quer. Aliás, resultado todo mundo tem, né?
Mas aí talvez o resultado não seja aquilo que a gente quer, porque o que você quer está num lugar e você está andando em outra direção, fazendo coisas que vão te levar para outro lugar. Se a gente está aqui, e esse grupo aqui, o propósito dele é o quê? É se desenvolver. Se a gente quer se desenvolver, a gente não pode mais errar em coisas básicas, sabe? Ah, mas a atividade física, mas eu não tenho essa energia, essa disposição que vocês têm. É por isso que você tem que fazer. A gente só tem porque a gente faz. Então, o Peterson falou de desconstruir hábitos, né? Ó, cadê? Desconstruir hábitos ruins, criar hábitos bons da constância. Então, assim, ó, não tem como desconstruir um hábito. Tem como você construir o hábito bom. O hábito bom, ele é construído com comportamento. É consciência e comportamento. Entende? Então, saber o que precisa ser feito e fazer são duas coisas bem diferentes. A gente sabe um monte de coisa, por que a gente continua não fazendo aquilo? Você só tem um hábito ruim porque você não está fazendo o hábito bom. E para virar hábito, precisa de tempo, precisa de constância, precisa criar a trilha. O que é hábito? É você fazer aquilo inconscientemente. Você precisa da consciência e da constância para você fazer aquilo ali por um período, para aquilo ali sair do seu consciente e ir para o seu inconsciente. Quem aqui hoje de manhã, na hora que o despertador tocou, fala assim: ah, eu não vou levantar hoje não. Ou pensou assim: ai, só mais um pouquinho, eu vou ficar aqui só mais um pouquinho. Entendeu? Então, por mais que a gente pense isso, a gente levanta. Só que tem gente que não levanta. Vira do lado e fala só mais um pouquinho, e quando vê, são 8 da manhã. Então, o meu alerta aqui hoje é o seguinte: ah, eu não vou treinar hoje não. É só hoje que eu não vou. Quando você piscar, você está com 50 anos e com uma porrada de remédio carregando para cima e para baixo. Então, dá sim para a gente chegar lá na terceira idade bem, com saúde, e quem já está na terceira idade, dá sim para melhorar e para quem sabe deixar de tomar alguns remédios. Como eu já vi muita gente fazer isso. Eu era uma pessoa, para quem não me conhece, que aos 33 anos de idade, eu tinha vários problemas de saúde. Eu subi numa balança de bioimpedância, eu tinha 33 anos no RG, e na bioimpedância eu tinha 73 anos de idade metabólica. Eu estava no auge do meu peso, 97 quilos. Eu tinha problema no joelho, problema na coluna, pedra nos 2 rins, enxaqueca crônica, rinite, sinusite. Pensa numa pessoa que vivia falando pelo nariz, vivia tomando antibiótico, vivia. Pensa numa pessoa que não tomava um copo d'água durante o dia. Mas Coca-Cola, nossa, Coca-Cola era de litro que eu tomava. Eu só comprava de 600 ml. Então, eu fui tendo consciência, fui sentindo as consequências daquilo ali, né? Porque não é fácil você ter dor no corpo inteiro. E outra coisa, gente, a gordura ela é inflamatória. É um conjunto de coisas que vão fazer. Você não tem a trilha neural daquilo ali de saudável. Você tem gordura no corpo que é inflamatória. Você não tem uma pessoa que faz aquilo que tem que ser feito junto com você. Você não anda com ninguém que tem hábito saudável.
E aí eu vou falar de uma outra coisa aqui que eu anotei e frisei desse tamanho que eu não podia esquecer de falar. Existem alguns tipos de pessoas que a gente anda. Existem aquelas pessoas que fazem bem, fazem a gente se sentir bem e a gente quer estar perto delas. Existem aquelas pessoas que fazem a gente se sentir mal e a gente evita, a gente não quer contato, a gente fala, ai, essa pessoa, ai, aquela pessoa, nossa. E a gente se afasta dela. Mas tem um grupo de pessoas que são os indiferentes, que a gente convive com elas todos os dias e que elas não fazem a gente nem se sentir bem e nem se sentir mal. E essas são as piores, porque ela fica na dela para você também ficar na sua e ficar perto dela. Ela não vai fazer você evoluir. Ela não vai fazer você crescer naquilo ali que você sabe que você precisa se desenvolver. Ah lá, nem quente nem frio. Ela é aquela pessoa que fala assim, para que você vai fazer isso? Não faz isso não. Vamos lá só hoje comigo, comer esse negócio. Então, assim, elas querem que você fique como você tá. E elas, a gente não liga o alerta para essas pessoas. A gente simplesmente acostumou a viver com elas. Então, só estou levando consciência para vocês em relação a isso, para vocês pensarem nessas pessoas e se elas estão te fazendo bem ou se elas estão te fazendo mal, tá? E quando ela vier falar para você, ah, não vou fazer isso não, eu falo, beleza, querido, senta aqui, eu vou lá rapidinho, daqui a pouco eu volto. Aí a gente conversa, entendeu? Não trata ela mal, não queira arrancar tudo. Tem gente que quer fazer uma faxina na vida e tirar todo mundo que não faz aquilo também. Não é assim. A gente vai conviver com pessoas que elas ainda não entenderam, que elas ainda não têm consciência e que elas ainda não praticam aquilo ali. É por isso que elas não fazem. Elas não entenderam ainda. Então, o ambiente, ele modula o nosso comportamento. A gente tem um comportamento quando tem gente em casa, né, visita, e quando não tem visita, a gente tem outro comportamento. Então, só para lembrar isso aí também. Esse ano de 2023, por que você não dá uma olhadinha para trás e faz uma lista dos erros que você sabe que você cometeu em 2022? Para você fazer diferente, para você não cometer os mesmos erros. A gente tem essa consciência. Poxa vida, isso aqui eu estava fazendo, não estava me levando a lugar nenhum. Isso aqui, se eu tivesse continuado a fazer, nossa, hoje eu estaria também muito mais próximo de onde eu quero. Então, vou falar um outro mito aqui, que vocês vão cair da cadeira, mulherada aí. É a questão da TPM. Ai, eu tenho. Quem tem TPM? Levanta a mão aí. Eu não estou vendo todo mundo. Fala para mim, Fábio, alguém falou aí que tem TPM? Ah lá, Aline. Gente, é o seguinte, É, a a TPM, Patrícia levantou a mãozinha aqui, ó. Pode dar para clicar na mãozinha aí também, ó. olha lá, Érica. Gente, é o seguinte, vai lá, pergunta para uma índia se ela tem TPM. A Grazi não tem. Vai lá e pergunta para aquela mulherada lá da África que está passando fome se elas têm TPM. Existem duas indústrias que dominam o mercado hoje. A indústria alimentícia, que ela te fornece suprimento. Ah lá, Grazi de origem indígena. Eu também, Grazi, sabia? Eu não sei nem como é que fala, mas a avó da minha avó era índia da tribo. Existe a indústria alimentícia,
ela te fornece suprimentos para outra indústria se fortalecer. Qual que é a outra indústria? Alguém imagina? É a indústria farmacêutica. Então, você vai no mercado, o Dr. Laí Ribeiro, ele fala que só tem duas coisas para você ir buscar no mercado, para você, duas coisas não, dois setores para você fazer compra no mercado. É o hortifruti e quem come carne, o açougue. Quem é vegano, vegetariano, é só o hortifruti. O restante do supermercado inteiro, você pode passar ali no... Ele fala desse jeito, você pode passar ali no setor de pneu para ver se tem algum pneu em preço bom ali, porque o resto, meus queridos, é só para encher linguiça, é só para deixar a gente doente. Tem gente que não vive sem a bolachinha, sem o bolinho, sem isso, sem aquilo. E aí você vai lá e olha o tamanho da farmácia que essa pessoa tem em casa. Tem gente que tem um comprimido, tem gente que tem uma pomadinha de gelol, e tem gente que tem tudo que vocês pensarem para o corpo inteiro. Pra se chegar alguém na casa dela e tiver, sei lá eu o que, ela tem, eu tenho aqui, ó, um remedinho. Então, o tamanho da sua farmácia, da farmacinha que você tem em casa, pode ser uma gaveta, pode ser um armário inteiro que você tem em casa. Isso aí mostra como é que você tá. E tem gente que tem a despensa também, uma gaveta, e tem gente que tem um armário inteiro, né? Mas se chegar alguém em casa, eu tenho aqui, ó, para servir, né? Você pode ir lá e comprar um negocinho para quem vai, eu vou receber visita hoje, tá aqui, ó. Então, tudo isso, gente, eu estava falando da TPM, né? Vamos voltar lá na TPM, na questão da farmácia, indústria alimentícia e indústria farmacêutica. A gente come muitas porcarias, muitas porcarias. E é por isso que a nossa farmácia é gigante, né? Quem tem a farmácia é gigante aí. A questão da TPM, ela entra nesse rol aí. Então, a gente come muitas porcarias que eles desregulam a nossa questão hormonal, e é por isso que a mulherada tem esse monte de coisas. Né? A pessoa que tá, a índia que está lá na tribo, quando eu era jovem, comia muita bolacha. É isso aí. Quem nunca, né? Aquelas bolachonas recheadas, gordura hidrogenada pura. Então, a mulherada da tribo, elas comem tudo natural. Então, é por isso que elas não desenvolvem, tá? E a questão da mulher lá da África, coitada, porque ela praticamente nem come, então ela também não vai desenvolver. Embora ela tenha tudo aquilo, né? Ela tenha falta de tudo aquilo que ela precisa quando ela não come, o organismo dela não tem esses picos. Geralmente, ele se mantém ali, porque é o nosso corpo, né? Ele vai se manter ali. Então, ela nem tem essas crises que a gente tem de tantas coisas, porque é um organismo que ele precisa só sobreviver. Então, ele está ali, ó. Então, quando a gente fala assim, o chocolate, ele melhora a TPM. Não é o chocolate que melhora a TPM. E aí eu volto lá no que a gente estava falando no início. Você tem a sensação. Se você treinar, gente, melhora a TPM, vai regular seus hormônios, vai também ter dopamina no corpo. E aí, essa sensação da TPM também não vai ter. Então, se a gente cuidar da alimentação, do sono, tomar bastante água, praticar atividade física, não vai ter TPM. Entende? A questão
do força de vontade. Ah, eu preciso de força de vontade para fazer as coisas. Gente, não precisa. Não precisa de força de vontade. Se você precisa fazer força para ter uma vontade, olha lá. Eu tinha TPM, mas era questão de vontade de comer doce. Deixa eu ver o que ela pôs aqui. Carol, eu tinha TPM, mas não na questão de vontade de comer doce, na questão de ficar muito nervosa, estressada, mas eu curei isso em mim, eu tomava até remédio. Pois é. Como é que é? Aí eu te pergunto, como é que era a sua alimentação? Você praticava atividade física todo dia? Você tomava quantidade de água? Você dormia bem? Se você for ver, você volta tudo na mesma coisa. Você vê que é mais do mesmo? Então, gente, o básico é isso, tá? É a questão de, eu preciso de alguém me incentivando, senão eu desisto. É outra balela. Por que você não é essa pessoa que incentiva os outros? Porque, gente, hoje em dia, fazer o que eu preciso fazer, e mostrar isso para os outros, incentivar outras pessoas a fazer, é uma das coisas que me mantém no foco também. Eu tenho consciência, eu já entendi tudo, mas quando eu faço isso, como é que eu estou incentivando uma pessoa a fazer e eu não vou fazer? Entende? Então, procura aquilo que você gosta de fazer e faça todos os dias. O combinado não tem que ser com o outro, tem que ser com você mesmo. Hoje em dia, eu faço sim pelos outros, mas eu faço muito mais por mim. Eu não vou lá hoje. De vez em quando vem essas historinhas e falar para você que não vem, lógico que vem. Mais do que vocês imaginam ainda. Mas eu já conheço a peça, eu falo para ele assim: você não quer ir? Então você fica aí que eu vou sem você mesmo. Eu conversando com o meu cérebro. Então você fica aí que eu vou sem você. Fique aí. Então, quando eu voltar, eu pego você de volta. E simplesmente vai fazer o que tem que ser feito. Não tem que fazer, não é nada extraordinário, gente. São pequenas coisas que a gente precisa fazer todos os dias. E aí eu separei uma frase. As pessoas fazem isso diariamente. E por repetirem tantas vezes aquilo, elas conseguem. Você quer ser bom em alguma coisa? Então faça repetidamente aquilo até se tornar normal para você. Quando for normal, continue fazendo. E aí, as pessoas vão olhar e vão falar: nossa, que extraordinário isso, Fábio. Meu, você é o cara da ação, como é que você fez isso? O Fábio, ele contava a historinha para o cérebro dele, ele falava assim: vamos só hoje, amigo. É só hoje. É só hoje. Outro erro que a gente tem é focar no resultado. Eu quero emagrecer 30 quilos. Eu quero chegar lá na terceira idade sem tomar nenhum remédio. Se você focar nisso, você não vai chegar nesse resultado. Você tem que focar nas coisas que vão te levar a isso. Isso aí é consequência. Não é no quilo, na bala. Tem gente que se pesa todo dia, gente. Isso é um erro. O peso não quer dizer nada. Às vezes você está lá 2 quilos, 3 quilos a menos na balança, só que a calça não está fechando do mesmo jeito. Então, dá uma olhada para a sua sensação de bem-estar. Dá uma olhada para a sua saciedade. Às vezes você consegue comer bem menos e se sentir saciado. Dá uma olhada para como aquilo ali está sendo bom para você e não para o quilo na balança. Eu sou contra, gente, o 8 e o 80. Eu sou contra tirar o açúcar. Eu vou tirar, vou zerar o açúcar. As pessoas que já tiveram acesso ao açúcar, lá, ao invés de contar, deixa eu abrir aqui. Ao invés de conquistar pequenas entregas.
Ao invés de tomar 2 litros de água, eu vou tomar esse copo de 200 ml e repetir isso 10 vezes. Exato, tem várias coisas que a gente pode fazer. Essa semana, a semana passada, eu dei aula num curso de uma amiga aí, da Elisa, ela tá aí, né, Elisa? E aí as meninas, teve uma moça lá que falou assim para mim, ai, Carol, mas como é que eu faço para tomar água? Eu não tenho o hábito de tomar água. Tem tantas coisas que dá para fazer para a gente tomar água. A gente pode colocar um canudinho no copo, já melhora. Você acabou de tomar, vai lá e enche de novo. Aí você começou a tomar, toma o copo inteiro e enche de novo. Põe um despertador várias vezes ao dia. Programa ali um aplicativo no celular. Coloca uma garrafa bem bonita na mesa do trabalho para você estar sempre com a água lá. Eu tenho mania da garrafa d'água. Onde eu vou, eu ando com uma garrafinha de água. Ah lá o Fábio tomando. Eu tenho uma garrafa dentro da bolsa. Onde eu vou? Ah, não tem água? Tá lá minha garrafinha. Pelo menos 500 ml está garantido. E eu não deixo ela vazia. Ela esvaziou, eu já dou um jeito de encher ela. Eu deixo a garrafa do lado, tomo 3 litros. Olha que beleza. Perfeito. Se a gente não tomar água, gente, você pode comer ouro, você pode tomar suplemento, não adianta nada. Porque a água que vai levar isso para dentro do organismo, da célula, e vai trazer as impurezas para fora. Se você não tomar água, de duas uma, ou você não vai ter nutrientes dentro da célula, ou você vai ter um monte de impureza no seu corpo, que era para tá indo embora, era para estar sendo expelido, vai ficar lá. Eu não tenho mais nenhum cálculo, nenhum dos rins, porque eu tomo água. Eu não fiz cirurgia para tirar a pedra do rim. Eu só adquiri o hábito de tomar água muitos anos. Ah lá, eu tomo chimarrão. Na verdade, o ideal é tomar água mesmo, tá? Esse chimarrão o dia inteiro não tem necessidade também, não. É a mesma coisa a pessoa tomar suco o dia inteiro. Não tem necessidade. Isso aí já é um hábito, é uma trilha que você tem lá. Você pode substituir, deixar só na água também. Tudo que é em excesso faz mal, inclusive a água. A minha água era, ah lá, tomo só de manhã, belezinha, pode tomar. Então, gente, são algumas coisas, eu falei várias aí, são algumas coisas que é só para dar um alerta para vocês, porque a gente fala muito de dieta, de treino, de não sei o quê, e tem outras coisas envolvidas também, né? Tem coisas que a gente pode estar fazendo aí e estar aprimorando aquilo que a gente já faz para a gente ter resultado. Então, se a gente cuida do corpo, e a Nil falou no início aí, isso aqui é templo do Espírito Santo. Se a gente não cuidar do nosso corpo, a gente não tem. Como é que você vai entrar na alta performance se você não faz o básico? Então, é só trazer a consciência para vocês do básico. Eu não falei nada que vocês não soubessem aqui. Foi só para lembrar a aula de hoje. Então, de tarefa, vou dar uma tarefa para vocês hoje. Sabe aquilo que você anotou e que eu falei assim, grifa aí e você grifou? Ou aquilo que se eu falar assim, de tudo que eu falei hoje, fala para mim uma coisa que te chamou a atenção, que você não sabia, que você não lembrava, mas que hoje mesmo você vai colocar em prática. É isso aí a sua tarefa. É não deixar só na memória. Vocês têm 72 horas para colocar em prática, porque senão você vai guardar lá na gavetinha do subconsciente e vai passar despercebido. Só que eu não vou dar 72 horas, eu vou dar hoje, até a noite, para você fazer. E você vai fazer, você vai postar lá e você vai me marcar. E se você tiver dúvida, você vai me chamar e eu vou te ajudar nisso aí.
Fechou? É um compromisso público que a gente está fazendo aqui. Quantas pessoas tem aí, Fábio? 25 pessoas tem aqui, menos eu, 24. Então tem que ter no mínimo 24 stories lá, falando, ó, tô tomando água, tô treinando. Tá aqui meu chocolate, ó, tô guardando ele. O que que você anotou aí, que você frisou, é o que você vai fazer hoje. Beleza? Você vai reforçar. Você está falando para todo mundo, ó, você está incentivando outras pessoas. A gente está aprendendo, a gente vai praticar e a gente também vai ensinar, porque aí fecha o ciclo. Não tem como mais você esquecer. Fechou? Fábio, se alguém tiver alguma dúvida, é a hora. Eu preciso tomar mais água, fazer exercício e não querer resultado do dia para a noite. Pronto, então o que você pode fazer hoje? Vai treinar hoje, uma caminhadinha, bota o copão de água lá, já programa aí, nem que seja 5 vezes o despertador. Ou se não, coloca um bilhete, eu também colocava um bilhete quando eu estava começando, pregado na tela do computador, assim, ó. Beber água. Ah lá, tá liberado para abrir os microfones. Pode abrir, gente. Bora, que nós vamos fazer um boot rapidão e nós vamos acabar antes das 6, hein? Eu preciso medir a água que eu tô tomando. É isso aí, Raquel. Se você não sabe quanto que você está tomando hoje, a primeira coisa é medir quanto que você está tomando. Pega uma garrafinha, toma 100 ml e conta quanto você está tomando no dia. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Oiê, posso falar, Ou gente? pode. Ai, primeiro eu quero agradecer esse grupo aí, que é excelente de vocês, estão de parabéns. Eu não tive como participar da primeira vez da reunião, acabei confundindo os horários do encontro, mas aí eu fui lá no YouTube e que material bárbaro vocês têm, olha, muito transbordante, estou muito feliz e quero também aí já me deixar à disposição para poder ajudar. Sou aí aluna também do Pablo Marçal, fiz 3 anos aí o processo dele lá da mentoria e estou muito feliz por encontrar profissionais aí assim que estão dispostos a levar aí conteúdo para outras pessoas e trazer a transformação. Então cheguei um pouquinho aqui atrasado, mas corri, porque enfim, essa questão do corpo que a Carol falou é bem isso mesmo, é difícil, né? A preguiça quer que a gente fique na cama, enfim. Mas o espírito e a alma fala mais forte, é só você começar a alimentar, ter constância que você chega lá no resultado. Então, E só vou andar com comentar, pessoas, né, Patrícia? desculpa, eu Andar não com, entendi. andar com algumas pessoas que também fazem isso, vai te ajudar muito. Junto. Isso mesmo, justamente. E aí ela falou a questão aqui da água, gente. Uma das dificuldades que eu tinha era para tomar água. Eu era uma pessoa que eu não bebia água. E aí, uma das coisas que eu comecei a fazer para me incentivar a beber água foi comprei várias garrafas e eu deixava espalhada pela casa para me incentivar para tomar água. Então, tinha eu não lembro o nome da revista que vendia aquelas garrafas PETs de plástico tal, que tinha várias cores. E aí eu comprei ali umas 10 dela e coloquei em cada cômodo da casa, né? Apesar que não tenho tudo isso de cômodo, mas eu deixava uma na sala, uma no escritório e uma no quarto. Então, e uma na mesa do jantar ali, que eu sempre olhava, e aí eu ia alimentando. E no final do dia eu via ali se realmente eu já tinha consumido ou não. Foi assim que eu comecei a beber bastante água. Então, se serve como dica para vocês, eu não sei. No meu celular, geralmente eu não tenho como colocar, porque eu tenho 3 celulares, aí eu trabalho com a gestão de redes sociais e tal, então sou secretária, então fica muito ali difícil para ficar olhando toda hora no celular, mas a garrafa, como está na minha frente, né, e aí eu fico mudando os cômodos, então eu olho para ver e geralmente aí eu acabo tomando 2 litros até mais, por ter né, essa iniciativa de fazer, mas no começo foi difícil, eu ficava assustada, porque de um dia para outro eu enchia as garrafas, e quando chegava no final do dia, nem metade delas eu chegava. Então foi aos poucos, foi constância, não foi fácil,
Mas hoje eu já me sinto bem melhor e eu sinto falta quando eu não bebo água, gente. Melhorou em tudo, a disposição, a questão da pele, a questão de sentir falta de beber, mas aí você não sabe se é água, se é suco, aí, sabe? Essa questão, às vezes você quer beber água, seu corpo tá chamando para água, mas você vai lá tomar um refrigerante, você tomar um café, e não é isso que ele quer, ele só quer água. Então, até nisso eu prestei atenção. Então, menina, segue a dica aí, obrigada, viu? Pelas informações. Seja bem-vinda, Patrícia. E me chama no privado aí depois, manda para mim um tema, já vamos marcar sua aula aí. Eita, Pessoal, tá tá bom, pode deixar. convidado. A gente tem um ano inteiro aí, a nossa agenda já está em maio. Então, Uau! quem for dar aula aí já está em maio, então corre que a gente vai deixar marcadinho lá já, tá bom? Contem comigo, contem comigo. Complementando aí que a Patrícia falou, né, que tem gente que belisca demais, eu belisco bastante. É sede, né? Eu também belisco muito quando eu tô em casa. Às vezes não é nem fome, às vezes Mas é agora eu sede. troquei o belisco pela água. Aí eu dou um gole de água. Aí, ó. Então, você vai pensar nisso, porque na verdade isso aí está no automático já. O beliscar já está no automático. Então, todas as vezes que você viu ali que você foi beliscar, você fala, então peraí que eu vou. Ah, é comer que você quer? Então peraí. Sempre faz uma refeição. Porque, gente, quem belisca come mais do que quem não belisca. Porque você não percebe. É um negocinho aqui, é um negocinho ali, é outro negocinho ali, que não sacia, vai fazendo a digestão, mas você está ingerindo. Então, adianta. Ah, eu não tomo açúcar, eu não como arroz, eu não como pão, só que você belisca. Ah, mas eu como batata doce. Ah, mas você come batata doce o dia inteiro? Você belisca batata doce e ovo o dia inteiro? Sempre faz uma refeição. Entende? Porque a gente perde a noção quando a gente belisca demais. E não sacia. Mais Carol, alguém? Fala, Leila. Tudo sabe o que eu bem? ia falar para você? Você falou, né, da questão de se comprometer, né, com a gente mesmo, de fazer as comidas, né? Você não tem tempo fazer umas marmitinhas, mas eu acho que a gente tem que se comprometer em fazer a nossa salada no dia a dia, sabia? Porque tem coisas que é saudável e tem alimentos que ele perde a propriedade quando você faz ele depois. Ele não fica com a mesma vitamina. Então, tipo, você vai fazer um suco de laranja. Se você não tomar na hora, depois não adianta você fazer e deixar lá o dia inteiro na geladeira. Eu acho que você tem que gastar tempo com você, porque a gente gasta tempo na farmácia, gasta tempo com tanta coisa. É para você, é para sua saúde, é para o seu bem-estar, né? A gente tem que parar de A gente, auto-sabotar mesmo. a gente só faz no dia, Leila, o que é prioridade. Então, mas aí as vitaminas vão embora. A gente deixa para amanhã. E existem duas coisas diferentes, que são prioridades e coisas importantes. Ah, isso aqui é muito importante para mim. Se não fez no dia, não é importante, porque é só prioridade que a gente faz. E é Entende? Se isso. tá o médico lá, que nem eu vou sair daqui, eu vou levar minha tia no hospital, que ela fraturou o braço, ela vai trocar o gesso. E aí tem horário. É hoje que é para ir. Então é hoje que nós vamos, entende? Deu aquele horário, você tá lá, você larga tudo e vai. Por que a gente não faz a mesma coisa? Por que a gente não prioriza as coisas que vão dar resultado para a gente? A questão é essa. Então é você saber onde você está hoje, saber onde você quer chegar. A gente tem que ter clareza também do que a gente quer. Ah, eu quero energia e disposição. Isso não é resultado. Entende? A gente precisa ter um alvo. Eu quero melhorar a minha performance nos meus estudos. Então, para isso, eu preciso treinar. Sim, mas é isso que eu queria frisar das vitaminas, entendeu? Porque perde as propriedades. Não adianta falar que é a mesma coisa porque Você perde. continuar também perde, mas é melhor do que você não fazer, entende?
Porque tem gente que realmente não tem como fazer. Só que é aquela coisa, você vai no self-service comer e você vai comer porcaria, sendo que tem tanta opção para comer. Gente, no self-service é o melhor lugar para se comer, só que ao mesmo tempo é o pior lugar, porque se você não faz com consciência, você vai, esse eu gosto, 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 quando você vê, você está comendo uma montanha desnecessária. Então, traz tudo para o racional. Comida não é emocional. Comida é racional. Você chega no posto e fala assim, coloca tanto de combustível. O máximo que você vai falar é completa. O cara vai lá e pum, vai completar o tanque. Se ele colocar mais, vai vazar. A nossa comida também vai vazar aqui, ó, da calça, sabe? Vai vazar. Então a gente precisa ter essa consciência. Fechou? Vamos fazer o boot? Vamos fazer o print antes aqui? Então vai, Só, print. né, abrir as câmeras aí, quem puder abrir. Bora lá, enquanto vocês vão abrindo aí, já vou dar o lembrete aí, né? Pegando já o gancho aqui da aula da Carol, semana que vem. Eu vi pessoal comentando aí, não consigo comer no horário, tenho dificuldade, a gente vai falar de ciclo circadiano, tem tudo a ver com isso aqui. É um É um assunto dos massa demais. O sono, ele... Nossa, gente, a hora que regular o sono... Vocês vão entender o negócio. Eu li um livro sobre o sono, inclusive, se vocês quiserem procurar aí, chama Por que Dormimos? É assustador quando você começa a entender aquilo ali mesmo. Assim, ó, eu fiquei assustado, porque eu sempre dormi pouco. Na semana que vem a gente vai falar disso aí. Ciclo circadiano. É muito top também. Vai ajudar a regular completamente tudo aí, ó. Então, bora lá fazer o print aí para a gente fazer o nosso boot. Eu vou botar isso na cabeça aqui, ó. Consciência. Isso aí, ó. Bora lá, bora lá, bora lá. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Quem abriu, quem não conseguiu, vai ficar fora da foto, hein? Sorriso aí, gente. Vamos lá, ó. Isso aí, bora. Daqui a pouco eu já posto no grupo lá. Fechou? Que vamos. Bora pro boot. Bora lá. Quem quiser ficar em pé, fica. Quem quiser ficar sentado, fica. E hoje, quem quiser deitar, pode deitar também, tá? Eu quero que vocês fiquem bem à vontade. Vocês vão fechar os olhinhos. Quem quiser fechar a câmera, pode fechar também. E aí a gente vai respirar profundamente. Solta pela boca. Te rendo graças a Deus, porque o Senhor é bom. E o Senhor sempre nos ouve. Mais uma vez estamos aqui. Nesse momento, eu conecto o meu espírito ao teu espírito, Pai. E o teu espírito, ele fortalece o meu. A nossa alma, ela é comandada pelo nosso espírito. E nós conseguimos controlar as nossas emoções. O nosso corpo, ele só obedece àquilo que a gente manda o comando para ele. Ele não tem vida própria. Ele depende das nossas emoções e do nosso contato com o Senhor. Nós estamos aqui para viver o melhor dessa terra. Não para viver de qualquer jeito. Nós vamos potencializar o nosso corpo. Porque nós vamos dar o melhor para ele. E nós vamos fazer o melhor por ele também.
a partir de hoje, todas as vezes que nós pensarmos em fazer algo que vai nos tirar dessa rota, a gente vai ser alertado pela nossa alma, porque nós vamos manter essa conexão com o Senhor, Pai. E agora você vai lembrar, você vai começar a pensar nas coisas importantes que você anotou hoje. E você vai relembrar, você vai passar uma caneta fluorescente em cima de tudo aquilo que é importante, que realmente importa, para a gente ter alta performance. E você não vai mais esquecer. Você não vai cometer os mesmos erros de quando você era criança, de quando você era adolescente, porque agora você é um homem e uma mulher. E aí você já vai começar a ver hoje mesmo o resultado dessas ações. E cada dia que você reforçar esse comportamento, você vai reforçar esse resultado. E cada passo que você der vai ser em direção a se tornar uma pessoa melhor a cada dia. A sua relação com aquilo que você precisa fazer vai ser muito íntima. Você vai ter intimidade. Aquilo vai fazer sentido para você. E cada dia que passa, você está mais próximo. E você já está usufruindo do resultado final. E não só quando chegar lá. Porque quando você chegar lá, você já vai ter um outro lugar que você quer chegar. E nessa caminhada, você vai, cada dia, estar mais próximo do Senhor, vai ter mais domínio sobre as suas emoções e vai usufruir, vai desfrutar do melhor dessa terra. Esfrega suas mãozinhas aí. Abre o sorrisão e vamos embora. Valeu, Bora, gente. bora. Valeu, excelente dia, gente. Bora. Beijo. Obrigada, gente, por ter acordado, por estar aqui com a gente. Valeu. Tchau, pessoal. Um excelente dia aí. Oi, Nil. E aí, Fabinho, beijo para vocês Valeu. todos. Valeu, Tchau, gente. pessoal. Valeu, foi ótimo. Então, gente, obrigada. Excepcional dia. Obrigada, Obrigada, gente. valeu. Tchau, Um tchau. excepcional Carol. dia. Vamos que Gostoso vamos. isso, cara. Vamos, Carol. Que Vamos, Fábio. massa. Vamos, Nil. A gente Uhul. precisa conversar depois, hein? Bora, vamos sim. Falou, galera. Valeu, Tchau. gente. Ai, como que sai daqui agora? Aqui, ó.